Hoje teve uma operação da Polícia Federal chamada Phalanx, a operação contra fraudes de 500 milhões da Caixa. E um dos alvos dessa operação é o dono do Grupo Fictor. Lembra? O dono do Grupo Fictor é um amigo do Daniel Worcaro que se prontificou a dizer que iria comprar o Banco Master, né, naquele momento. Está na cara que isso era uma jogada para tentar livrar o Worcaro, né, da liquidação do banco e coisa e tal, né? Mas esse cara agora está sendo investigado pela polícia. Ele não foi preso, tá? Só teve busca e apreensão, mas ele está sendo investigado junto com uma série de outros empresários por fraudes na Caixa Econômica. E aí, você lembra que o Banco Master tentou, de fato, vender CDBs para a Caixa Econômica. Foi o momento que o Banco Master começou a aparecer no noticiário. Eu fiz um vídeo sobre isso lá em julho de 2024, né? Muito estranho esse Banco Master aqui que surgiu aqui. Um banco pequeno, com CDBs, com valores altos, tentando vender 500 milhões para a Caixa Econômica, e dois gerentes da Caixa negaram a compra, né? E foram demitidos porque negaram a compra. Por quê? Porque o governo Lula queria comprar, o governo Lula queria ajudar o Banco Master. Mas aí os gerentes não deixaram, acabou não comprando, né? E acabou explodindo isso aonde? No estado do Rio de Janeiro, na Rio Previdência, no Amapá, e não sei o que lá, em outros tantos lugares, né? Agora, parece que esse escândalo está sendo investigado lá. Olha só, isso daqui pode levar ao Worcaro, Master e governo Lula, né? Não é só isso não, aqui, ó. Tem também, o Worcaro salvou no celular dele a minuta de um documento do TCU. Lembra aquele ministro do TCU, o Jonathan Jesus, que queria desfazer a liquidação do Banco Master e coisa e tal? E a gente falou, e era isso mesmo que eles estavam planejando, era isso mesmo que eles queriam desliquidar o Banco Master e forçar o BRB a comprar o Banco Master. É o que eles queriam fazer para forçar esse negócio. Só na base da política o Worcaro estava tentando isso, né? E agora o senhor Jonathan Jesus ficou numa situação complicada aqui, tá? Ficou numa situação complicada realmente, né? E não é só isso, o pessoal está colocando aqui, ó, que o Planalto vai ter que operar na Operação Abafa para salvar a República, né? Salvar a República inteira, salvar o governo Lula. Se não fizer isso, 4 ministros do STF, alguns ministros do seu governo, senadores, deputados federais e governadores do PT vão ser derrubados. Será o maior baque que o governo vai sofrer. Não, não vai ser o maior baque, porque o maior baque vai ser ele perder a eleição no final do ano por conta desse escândalo todo. Mas é aquilo que eu falo para vocês. De fato, essa coisa está tomando uma proporção enorme. Imagina chegar no Worcaro através da Caixa Econômica Federal e também do TCU. O governo Lula vai ficar sem opções, né? Estão tentando empurrar, não porque o Bolsomaster, que é ligado ao Bolsonaro, mas nem tá colando para ninguém isso daí. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso, e essas notícias foram sugeridas por Concursado que adora o Peter. Peter tem mais profissões que a Barbie e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. A Polícia Federal fez uma operação hoje contra fraudes de 500 milhões da Caixa, tá? A Polícia Federal fez uma operação quarta-feira, 25, hoje, né? Contra uma quadrilha, uma organização criminosa especializada em fraudes bancárias na Caixa Econômica Federal. Os prejuízos podem passar de 500 milhões de reais. São cumpridos 43 mandatos de busca e apreensão, 21 mandados de prisão preventiva expedidos pela Justiça de São Paulo e em cidades do estado de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. Até o momento, 14 pessoas foram presas. Então ainda tem um monte de gente para ser preso aí, tá rolando essa parada aí, né? Entre os alvos da busca e apreensão estão Rafael Góes, o CEO e fundador do Grupo Fictor, e o empresário Luiz Rubini, ex-sócio da empresa, né? Desde o início de fevereiro, o Fictor é investigado pelos crimes de gestão fraudulenta, apropriação indébita financeira, ou seja, um monte de crime similar ao Banco Master, né? E tudo indica que era uma operação parecida com o Banco Master, só que não ficou tão famosa. E, inclusive, tinha algum grau de amizade, porque o Fictor planejava comprar o Master, né? A investigação teve início em 2024, quando foram identificados indícios de um esquema de estruturação para obtenção de vantagens ilícitas. O grupo cooptava funcionários de instituições financeiras e utilizava empresas, inclusive vinculadas a um grupo econômico específico, para a movimentação de valores e ocultação de recursos ilícitos. Então, ele atuava politicamente para trazer os funcionários da Caixa Econômica Federal para aprovar empréstimos, né, e conseguia vantagens dessa forma. De forma muito similar com o que aconteceu com o Banco Master em julho de 2024, né? Olha só que coincidência, até a coincidência dos números, né? Gerentes da Caixa perdem cargo após barrarem a operação de 500 milhões de reais, né? Isso aqui, ó, dia 12 de julho de 2024. Eu fiz um vídeo sobre essa matéria aqui, falando justamente sobre a primeira vez que eu citei o Banco Master aqui no canal. Foi nesse vídeo de julho de 2024, né?
E agora a polícia está investigando também fraudes de 500 milhões da Caixa, né? Bom, o número pode ser só coincidência, mas eu não sei não, me parece uma coisa muito similar, né? Aqui, ó, 2 gerentes da Caixa Econômica Federal foram destituídos na última segunda-feira, ou seja, a chefia da Caixa, colocada lá pelo Lula, demitiu esses 2 gerentes que foram quem impediu da Caixa comprar CDB do Banco Master. Olha que coisa maravilhosa, eles fizeram o correto. Se a Caixa tivesse comprado esses títulos do Master, teria ficado na miséria, né? Teria perdido dinheiro, como perdeu todo mundo que investiu no Master, né? Aqui, ó, a área de renda fixa da Caixa Asset, o braço de gestão de ativos do Banco Estatal, desaconselhou enfaticamente a operação considerada atípica e arriscada, não só em razão de valor considerado alto demais, como por causa do rating do banco. O tal do Banco Master, que esse documento classifica o modelo de negócio do Banco Master como de difícil compreensão e alto risco de insolvência. Olha que coisa, né? Estavam corretíssimos, né? 4 dias depois, os gerentes foram destituídos pela cúpula da Caixa. O pessoal do Lula, empossado pelo Lula, que o Lula colocou lá na Caixa, demitiu os gerentes que alertaram contra comprar título do Banco Master. Então, a origem toda do problema do Banco Master, como começou essa confusão toda, foi justamente numa ligação do Lula com o Master, através da Caixa Econômica. O Lula bancando a Caixa Econômica ajudar o Banco Master, né? Não deu certo, né? Por causa desses 2 gerentes que são heróis no final das contas, né? Deveriam, eu não sei se eles já foram recolocados nos cargos dele, provavelmente não, né? Continua a turminha do Lula lá na Caixa Econômica Federal, não vou colocar, né? Mas, repara, né? E agora a Polícia Federal está fazendo investigação exatamente de fraudes de 500 milhões de reais na Caixa, tá? Envolvendo 33 pessoas físicas, 172 pessoas jurídicas, né? Incluindo o grupo Victor, que é a coisa. Olha o potencial que tem de surgir coisa nisso daí. Porque é aquilo que eu falo para vocês, há uma sinergia muito normal entre a esquerda e os corruptos, né? Por quê? Porque a esquerda quer um governo grande. Quanto maior o governo, mais dinheiro para os corruptos agirem. Então a esquerda acaba apinhada de corruptos, né? Mesmo que, por origem, a ideologia esquerdista não diga que é corrupta por definição, ela acaba sendo, porque ela acaba criando um ambiente propício para a corrupção, né? E como eu já expliquei para vocês, é uma ilusão achar que, não se fizer controle vai acabar com a corrupção. Não, a corrupção ela é inerente ao Estado. Todo Estado é corrupto. Peter, mas a Suécia, a Suíça, eles são corruptos também, cara. Eles são ricos, por isso o pessoal não percebe. Mas são tão corruptos quanto. Todo Estado é corrupto por definição. Então, ou seja, o que acontece só é que lá o Estado é menor. Então também chama menos atenção, acaba roubando menos. É a única saída que você tem para ter menos corrupção é ter menos Estado, né? Então, tá aqui essa coisa, sabe-se lá o que pode surgir dessa outra investigação aqui do Grupo Victor de mais corrupção na Caixa. Ainda tem a questão do TCU. Vocês lembram que no final do ano passado, né, o Banco Master já tinha sido liquidado, o Vorcaro tinha sido preso, depois foi solto pelo Toffoli, e aí começou-se uma movimentação muito estranha em Brasília para tentar salvar o Banco Master, né? E o pessoal não estava entendendo como é que vai salvar o Banco Master. Mesmo que o Banco Central desliquide o Banco Master, ninguém ia querer botar dinheiro mais no Banco Master, todo mundo sabia que estava quebrado, né? E aí eu falei para vocês, o que eles queriam era desliquidar o Banco Master e forçar o BRB a comprar o Banco Master. Aí teria uma saída, porque né, aí o prejuízo todo, o prejuízo ia ser enorme. Mas o prejuízo tudo ia ficar para o BRB, né? Foda-se o contribuinte lá de Brasília, o idiota lá de Brasília, que né, ia ter que pagar essa coisa toda, né? Então aqui, ó, a gente sabe que tinha um ministro do TCU, o Jonathan Jesus. O TCU, ele tem poder de investigar bancos, esse tipo de coisa? Até tem. Mas só os gastos do governo nesses bancos. Não é para investigar a forma de atuação do Banco Central, né? Então aqui, ó, agora a gente sabe que o TCU pretendia processar o Banco Master e tinha uma minuta que estava no celular do Vorcaro, ou seja, que não deveria estar, né? Porque essa minuta deveria estar dentro do TCU. Alguém no TCU estava passando essas minutas para o Vorcaro para acompanhar isso daí, com o Vorcaro acompanhando esse negócio da tentativa de salvar o Banco Master, né? Entre os mais de 12 mil documentos que foram extraídos do celular do Vorcaro e compartilhados com a CPI e do INSS, um chamou a atenção de quem se debruçou sobre o material enviado ao Congresso. A minuta de um despacho do TCU determinando que o Banco Central suspendesse toda e qualquer decisão a respeito do Banco Master. Segundo a equipe da Coluna Porô, 2 versões do documento em formato Word foram criadas em 29 de agosto de 2025. Então, antes da prisão do Vorcaro, antes da coisa toda, né? Além de determinar que o BC sobrestasse toda e qualquer decisão sobre o Master, a minuta também determinava a oitiva técnica de técnicos do Banco Central num prazo de 10 dias, ou seja, o TCU
queria já intervir nesse caso muito antes até dessa coisa, né? O documento é apócrifo, ou seja, não tem autor nem assinatura. É uma coisa curiosa, né? Isso aqui vai ser usado para dizer que não tem nada a ver, que não é culpa do Vorcaro. Lembra que no caso do Bolsonaro, aí não pode, não interessa se é apócrifo, se não tem assinaturas, não, mas tava lá, é golpe, golpe, né? O do Vorcaro não, do Vorcaro, como não tem assinatura, é apócrifo, não quer dizer nada, né? Não se sabe se o Vorcaro recebeu ou se enviou alguém. À época, o relator do caso Master no TCU já era o ministro Jonathan de Jesus, que decidiu na última terça-feira suspender o projeto que mira a atuação do BC no processo de decretação da liquidação extrajudicial do Master até a conclusão das investigações do caso, né? Então, havia uma investigação do TCU no Banco Central que foi suspensa agora, porque ele viu que não tem mais clima, não adianta mais. Já está mais do que claro que o Banco Central fez o correto em liquidar o Banco Master. O máximo que podia acontecer é ter liquidado mais cedo, né? Mas não tem alternativa, né? Naquele momento, porém, Jonathan já tinha rejeitado uma representação do MP junto ao TCU para investigar possíveis omissões do Banco Central na fiscalização das operações do Master e eventuais irregularidades no negócio do BRB, né? Ele é ex-deputado do Republicanos de Roraima e foi indicado ao TCU por lideranças do Centrão como Ciro Nogueira, que admite ser amigo de Daniel Vorcaro. Então esse cara aqui é do Centrão, mas ele é ligado ao PT também, tá? Ele é ligado à esquerda também. Após a liquidação do Master, o ministro Jonathan de Jesus convocou o Banco Central a prestar esclarecimento e tentou e coisa e tal, e voltar atrás. Enfim, parece que havia esse bate-papo, não era só com o Alexandre de Moraes, não, era com o pessoal do TCU também. Tá faltando bate-papo com o Toffoli. Cadê o bate-papo do Vorcaro com o Toffoli? Em algum lugar o pessoal vai encontrar esse troço. Aqui, o ministro do TCU disse que não vai pautar o caso Master até receber apurações do Banco Central e coisa e tal. Então, ou seja, tá meio que suspenso esse caso do TCU, porque ele já viu que não tem clima. Pô, todo mundo tá vendo que o Banco Central estava certo e o Master estava errado, né? Agora, o problema vai ser ele se explicar de estar recebendo essas coisas do Vorcaro, conversando com o Vorcaro, mandando documentozinho ali pro Vorcaro. Muito estranho isso, né? Agora, traz aqui o José Amilcar, né, que é um jornalista lá de Brasília, a informação do seguinte, olha só, Planalto vai ter que operar na Operação Abafa para salvar a República. Aqui, ó. Um cardeal do PT chegou nesse início de semana a Brasília e foi direto ao Palácio do Planalto afirmar para o Lula que ele vai ter que comandar pessoalmente a Operação Abafa no caso do Banco Master, tá? Inclusive já tem uma operação, um negócio aí de tentar abafar o Master. Aqui, ó, lá na Bahia, já tem o Pacto da Vergonha, né? O ACM Neto e o Jacques Wagner combinaram de não falar nada sobre o caso Master na campanha eleitoral. Por quê? Porque pega os dois lados, meu amigo. Lá na Bahia tá todo mundo enrolado no caso do Banco Master, né? E lá em Brasília também, o pessoal está trazendo também aqui, ó, caso Master, o silêncio conivente na política baiana. O que o cara está trazendo aqui, ó, se não fizer uma operação abafa do Master, 4 ministros do STF, alguns ministros do seu governo, Rui Costa e Jacques Wagner, senadores, deputados federais e governadores do PT, os da Bahia, vão ser derrubados e será o maior baque que o governo vai sofrer, até porque as dimensões são internacionais. Ou seja, o que o pessoal está colocando aqui é que ainda vai crescer muito esse caso do Banco Master, ainda vai vir muita coisa, e eu não descarto isso não, eu falo para vocês, a PF está agindo de forma inteligente, estão querendo tirar o Alexandre de Moraes, porque sabem que ele é o obstáculo da parada. Deve ter muita coisa que eles já sabem em termos de tamanho desse escândalo, que eles nem estão falando agora, para evitar diluir o problema. É melhor tirar primeiro o Alexandre de Moraes e o Toffoli da parada, que aí depois eles ficam com muito mais força para botar a galera da política junto, né? Aqui, ó, escândalo baiano 2. Além das teratológicas manobras realizadas para vender a preço de banana o Cesta do Povo, né, a EBAL lá, que é o início do Banco Master, né? Já relatadas por esse blog sob o título Escândalo Baiano, outra pergunta que não quer calar é: onde estavam os órgãos da Procuradoria do Estado, o Tribunal de Contas do Estado da Bahia, o Ministério Público da Bahia, que deixaram passar batido esses absurdos, né? Por que não teve nada? Porque lá na Bahia é tudo dominado pelo PT. Por isso que não teve oposição, ninguém vigia, ninguém faz nada. A Bahia já é território ocupado pelo PT, né? Igual o Morro do Alemão lá pelo Comando Vermelho. É a mesma coisa, né? Então, ou seja, ninguém faz oposição. Isso é um problema, né? E aí que tá. Agora que esse troço está enorme, isso vai pegar o PT, vai pegar o PT em cheio. E esse escândalo ainda está no começo, meu amigo. Ainda vem muita coisa por aí. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.